Tiago, Deus é contra 3 coisas: poligamia, terapia e ecologia. Brincadeira, mais ou menos. Vinheta. Papo torto. Olá, pessoas Nossa. tortas! Estou inovando, bicho. Invocou o Luva. Luva de pedreiro. Coisa que eu Ressalva, não Deus compro. não é contra essas coisas, tá? Foi só pra chamar sua atenção. Qual que é o tema de hoje, O Tiago? tema de hoje é propagandas que eu não caio / não compro. Que é uma trend da internet do Instagram, porque eu sou velho, vejo o Reels. Ok. Mentira, eu vi o seu vídeo. Do outro canal do Beraldo, não posso ser velho. E não pode revelar esse canal também. Não posso revelar esse Não. canal? Não, tá bom, então não vou É revelar esse canal. crescimento orgânico. Igual quem tem canal Dark, tá ligado? Ah, entendi. E quando você tava falando dessas coisas de velho, você tava pensando numa pessoa que eu sempre falo? Não, acho que não. Mas depois você fala quem que Uma é. pessoa que tem um sobrenome de produto alimentício. Ah, não pensei. Mas não eu pensei sempre nessa falo pessoa. que essa pessoa... É verdade. Não, mas eu pensei em pessoas da nossa idade Tá. mesmo. Enfim, o ponto é que estamos falando aqui sobre coisas que a gente não compra. Eu vou dar um exemplo, que eu já dei num vídeo passado. Ah, também, eu acho que tem uma trend mais ou menos assim nos Estados Unidos, que às vezes eu vejo um Reels, alguma coisa nesse sentido, e daí o povo escreve, nice try, Diddy. Mas eu não sei se é com o mesmo sentido. Que sentido? Tipo, boa tentativa, mas você não me pegou nessa. Mas qual que é a lógica do Diddy? Eu não sei. Eu nem sei se é o mesmo rolê. Eu acho que não. Nice try, Diddy. Acho que não tem nada a ver. Tem cliente da agência que vivem comentando isso na Stride. Bom, Isso, aparentemente esse vídeo já foi pro caralho, mas outra pauta. Faz o exemplo. Mas calma aí, ó. O exemplo da lógica. Esse é um exemplo de brainstorm que rola aqui o tempo todo. Ecologia, eu falei. É verdade. Coisa que eu não compro. Uhum. Ecologia. Mas não porque eu não compro na ecologia. Não porque eu, tipo assim, tem que destruir mesmo e azar, né? Não, nada a ver com sustentabilidade. Não. Ricardo Nunes, tamo junto. É que eu, infelizmente, acho que o futuro é cyberpunk. Então, o otimismo ecológico é uma vibe que eu não compro. Exato. E esses dias eu vi, eu também não compro. Quer dizer, não é o otimismo ecológico. Eu não compro a ideia das ações individuais. Como, não que você não tem que ter ações individuais, mas como que isso fosse a revolução Verde. ecológica, a revolução verde. Tipo, não usar canudinho de plástico. Exatamente. E, por exemplo, eu vi um Reels esses dias de um cara quebrando essa ideia. Falando, tipo assim, que acho que estava vendendo algum lixinho, saco de lixo reutilizável, assim, de banheiro, sabe? Que nojo. Mas a ideia é para não usar a sacola plástica, que eu já acho muito foda. Você usar a sacola plástica no mercado, vem e você usa para os lixos da sua casa. Que é o que acontece aqui em casa. Exato, eu nunca comprei sacola de lixo no mercado. Os lixos estão todos lá. Mas ele falando, ele tava respondendo um comentário, tipo, ai fulano, mas eu não vou parar de usar a sacolinha plástica por sua causa, eu não acho que isso vai mudar alguma coisa. Aí ele fica falando, não, porque a gente sabe que as ações individuais não mudam as coisas, porém, se todo mundo agir coletivamente, então a sociedade vai mudar. Coisa meio tipo, qual que é o nome daquele filme ruim? Mexicano, francês? Esqueci o nome. Emília Pérez. Okay. Change the world, change the body, change the soul, change the soul, change society. Eu não assisti Emília Pérez, não passei por essa tortura. Ah, você não viu? Não. Enfim. Talvez seja uma musiquinha dentro do filme. Uma música do momento foda-se, assim, falando sobre transexualismo. Enfim, mas é isso que eu não acredito, sabe? Ai, gente, não vamos usar canudo de papel. Isso vai ser... Não, de plástico. Isso vai ser tão ruim. Sendo que um pacote de canudos de papel venha num saco de plástico. Eu também não acredito muito em ações individuais. A grande verdade é que eu acho que é um misto, né? De que a gente não gosta de se sentir impotente. Então a gente quer fazer a nossa parte, tanto pelo lado positivo, de querer fazer alguma coisa. E eu acho que tem ações individuais que se transformam em movimentos coletivos e que são benéficos. Acho que nenhum movimento coletivo já parte coletivo. Ele costuma vir de algum indivíduo de alguma forma. Sim. Só que eu acho que ele exige um caminho muito mais longo, assim, sabe? De um processo mais longo, que envolve, querendo ou não, fazer parte do sistema, e leis, e mobilizações, e cotização. Processo muito longo, que você não vai ver o resultado rápido. E geralmente essas ações individuais que são divulgadas, tipo do canudo,
do orgânico, de várias coisas, assim, sabe? Elas são sempre muito executáveis por uma classe social específica, por um conjunto de pessoas, sabe? Não, e fora que vira produto, né? E vira Daí produto você pra tem um caralho. copinho, daí tipo um copinho Stanley. A bolsinha de couro reciclado, sabe? Entendeu? Quando na prática, se você cobrar a tua prefeitura de parar de usar o lixão, um aterro, e ter um programa de reciclagem, de coleta seletiva, já é uma grande diferença. É mais foda Tem você muitos participar lugares de do um Brasil que não mutirão tem. desses do que você não comprar o canudo. Porque daí também tem isso. Tipo, usar canudo é uma solução que talvez não tenha muita eficácia, mas te faz sentir bem. E entrando nas polêmicas recentes do meu canal, é um pouco isso também a questão do cancelamento de Harry Potter. Né? A J.K. Rowling se provou uma mulher muito transfóbica, declarou guerra à comunidade trans, Sim. tem usado seu dinheiro para isso. Só que o meu ponto é que não só eu acho que Harry Potter é uma obra que eu valorizo, acho não, né? Uma obra que eu valorizo bastante, que sempre gostei e tudo mais, tenho um apego, mas eu sempre achei e continuo acreditando que Harry Potter tem uma pauta de falar contra a própria J.K. Rowling. É uma história que fala sobre um bruxo das trevas que chega ao poder baseado numa ideia de superioridade em relação a minorias. Exatamente. É um cara que chega ao poder tirando o direito de minorias, que essa é a grande pauta dele. Tipo, e essa é a história de Harry Potter, de combater esse cara. E daí vai falar de fake news, de várias estratégias que a gente vê usando na vida real pra isso. Do poder da diversidade. Não à toa, Harry Potter, se você for lá no Google e procurar coisas sobre Harry Potter, ser progressista, em inglês ou em português, e você tentar filtrar para antes da primeira fala transfóbica da J.K. Rowling explodir, você só vai achar matérias de jornal, análises de blog, as pessoas comentando o quanto Harry Potter não só é uma história que tem foco progressista, como é uma história que era atacada por conservadores e sempre foi por conta dessas pautas, e tem pesquisas que colocam que pessoas que cresceram com contato com Harry Potter são pessoas mais tolerantes. Então, tipo assim, essa sempre foi a pauta. Daí o fato da J.K. Rowling ter se provado, ou ter começado a ser, ou ter se mostrado agora uma pessoa transfóbica, faz com que as pessoas queiram cancelar Harry Potter. E um dos argumentos é a ideia de que senão você vai dar dinheiro pra J.K. Rowling, que ela tá usando pras causas. Mas, meu amigo, a J.K. Rowling é bilionária. Ela, inclusive, é a única escritora do mundo bilionária. Ela é bilionária. Tipo assim, mesmo que todo mundo pare de comprar Harry Potter hoje, ela segue bilionária. Porque ela tem ações, porque ela tem provavelmente propriedades, que ela tem empresas na qual ela investe. De fato, parte da fortuna dela tem uma associação com a temática Harry Potter. Mas ela continuaria sendo muito rica. Provavelmente, se você tirasse Harry Potter do mundo, ela focaria ainda mais só nisso, em combater a comunidade trans. Provavelmente ela usaria os esforços dela para isso. Porque hoje, ela ainda, querendo ou não, acaba ficando dividida em projetos relacionados a Harry Potter. E você tiraria do mundo uma história que rompe barreiras absurdas que a gente tem, por exemplo, no Brasil, em relação à leitura, e Harry Potter as pessoas consomem, e uma história que tem uma base progressista. E as pessoas fazem isso, de certa forma, em ação de solidariedade à comunidade trans, o que eu entendo completamente, mas, por outro lado, eu acho que também tem a vibe da internet, da ideia de eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que não mude nada na prática. Você pode xingar ela pra caralho, né, cara? Eu acho que isso é válido. Mas tipo assim... Você escurraçar de J.K. Rowling é muito válido. Sendo que você pode postar um stories assistindo e depois falar assim, e essa velha filha da puta... ou você... E tipo assim, você nem precisa dar dinheiro pra J.K. Rowling, você pode piratear os livros. Isso é justo. Pirateie todo o conteúdo de Harry Potter que você vê, Harry Potter Legacy. Então... Faça o seu dever social quanto a isso. Então, tipo assim, você pode fazer essas coisas, mas aí a pessoa prefere cancelar, tipo, a obra como um todo, porque isso eu acho que faz ela se sentir mais ativa, embora na prática talvez não tenha nenhum resultado, assim. Esse vídeo, ele vai afetar muita parte da galera progressista do nosso campo, especialmente porque eu vou falar uma coisa agora também que eu não compro a ideia, que é a ideia de que o casamento é uma instituição errada e da poligamia no geral. Eu também tenho essa... Mas sabe o que eu acho curioso? Porque eu cresci no ambiente gospel, que o gospel fala o quê? Não, porque o casamento tá em ataque. O casamento, as pessoas não querem casar, não sei o quê. E também aquela coisa meio do heterotop,
de zoar o casamento. Ai, Uhum. porque o guerreiro caiu quando casou, ai, Sim. porque casamento é prisão. Socorro. Só que daí, quando eu cheguei na casa dos 20, eu vi a galera casando a rodo. Tipo, mesmo nova. Eu sempre quis casar. Então, casei cedo, sempre quis casar, tô feliz. Mas eu vi a galera casando ao rodo, e não só isso. Muita gente que eu pensei que, sei lá, iria, tipo, sei lá, curtir a idade dos 20 pra farrear, Casou. não só casando, mas procurando Procurando par. namoro sério, assim, Homem sabe? solteiro procura. Entendeu? Então, tipo, eu acho que é curioso, assim, eu acho que eu acho que é uma galera mais da minoria que realmente acha que casamento... Sim, não, com certeza uma minoria, né? É que tem essas causas, assim, que são meio aleatórias, que quem advoga por elas geralmente é muito incisivo, assim, né? Uhum, E a pauta da poligamia e do anticasamento, quem defende muito isso geralmente lança umas ideias bem radicais, assim, sabe? uhum. Falando que, tipo, casar ou você viver num relacionamento monogâmico chega a ser antinatural, chega a ser errado, assim, sabe? Chega a ser, sei lá, uma exploração do outro, alguma coisa assim. Porque, assim, eu não sou contra a pessoa não querer casar. Uhum. Não sou contra a pessoa escolher, não, eu não quero firmar esse relacionamento com ninguém, sabe? Uhum. Não quero. Não quero esse grau de responsabilidade. E tá tudo bem. Eu acho que a evolução que a gente teve como humanidade é aceitar que tem pessoas que querem casar e tem pessoas que não querem. Por mais que a maioria queira. A maioria a gente vê que busca um projeto familiar padrão, né? Uhum. Sendo heteroafetivo ou homoafetivo. Entendeu? Mas quando a gente vê a galera da poligamia falando disso, cara, é bizarro, não faz sentido nenhum, assim, sabe? É como se só o ser humano na natureza fizesse E daí é aquele negócio de você tentar resolver um problema que realmente a gente vê a geração dos nossos pais, o que teve de casamento impensado, até forçado, Uhum. é Isso brincadeira. Né? Que, principalmente a mulher tem que se submeter a um marido de merda Uhum. pela pressão social, para não ser uma mulher divorciada, solteira, né? O quanto a maioria dos caras é babaca, é absurdo. Mas não é você criminalizando a instituição do casamento Uhum. que você vai resolver o seu lance, né? É você batendo nos caras, falando assim, mano, que esse comportamento é comportamento de otário. Uhum. Você tá sendo um merda, sabe? Mulher, você merece mais que isso, tá ligado? E daí se a pessoa quer casar mediante isso ou não. Porque namorico e ficante, o que tem de toxicidade também é brincadeira. A galera Tá tem ligado? muito problema de relacionamento, a galera tem dificuldade E mesmo. daí não basta 2, você junta mais um, É. aí não dá. Poligamia pra mim é tipo assim, solteiro plus, tá ligado? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que é papo, república, assim, pra sabe? mim Poligamia é papo de república. cara que quer pegar várias mulheres Exato. e mente E ficar. geralmente, assim, um homem, 2 minas. Um homem, 2 minas. Não mina quero dele. me prender. E daí vai nessa. Então, assim. Exato. Então Eu- somos aqui monogâmicos. Aberto só de um lado. Exato. Relacionamento eu- aberto. Eu não consigo acreditar. É. Acho que não funciona. Tem alguma coisa meio desregulada aí no meio do caminho. Não duvido que existam pessoas que lidem muito bem, que tipo, Ou que possam ser felizes. Livam. Nossa, livam é foda. Vivam. O teu inglês, assim. Meu inglês. Um vida com. Vivam em um trisal e seja, nossa, lindo, assim, sabe? Seja, tipo assim, pessoas muito cúmplices, uma com a outra. Uhum. Mas Tá eu ligado? tenho dificuldade de acreditar. Mas tem dificuldade, é uma dinâmica difícil, assim, sabe? Outra coisa que eu não acredito que eu acho que pode ser um pouco polêmica. A gente, Pra você. não, a gente tá coisas... Mas essa é pra você. É que eu vi um vídeo. Eu tive essa ideia até de fazer o vídeo por conta disso. É que eu vi um vídeo. Mas assim, sinceramente, eu já esqueci parte dos argumentos. Nossa, pra você ver Mas que eu eram lembro bons. da pauta. Ah, Mas foi aquele amigo de esquerda, o Thiago. Magaldi. Não ele. O outro. Santinelli. Thiago Santinelli. Na verdade, é aquele que é manarigudinho. É que tem dois caras da Caramba. esquerda, não tem? Tem vários caras da esquerda. Não, da internet tem dois maiores, assim. Tem um que é mais narigudinho. Aí ele tava num podcast. Ele é narigudinho, eu não sei, eu esqueci o nome dele. Meu Deus, vai. Ele tava no podcast, e aí eles estavam com o cara falou... Não é o Ian Neves, não. Talvez, acho que é. De óculos. Isso. Tá. Daí ele tava... Sem barba. Sem barba, cabelo mais comprido, eu acho. Nesse podcast talvez ele tava. Tá.
Ele tinha cabelo comprido, mas faz uns anos. Ah, Assim. então não sei. Talvez eu associe a imagem atual dele com a antiga. Vamos Mas, lá, enfim. vamos lá. Aí ele tava com o cara. Daí tinha um cara lá que tava meio defendendo direito. Eu não sei se Defendendo era o quê? mais à direita, assim. Ah, Aí eu não sei se era um debate, tipo, se era pra dar as ideias, ou se era só um papo mesmo, ou se ele tava sendo entrevistado, enfim. Falei que o cara da direita falou uma coisa tipo assim, o ser humano é sempre ruim, então não é só o capitalismo. E o Ian tava defendendo que não, basicamente que é o capitalismo que torna o ser humano ruim. era o Bento Ribeiro falando, não, cara, porque o homem é mesquinho. Era coisa assim? Eu não lembro. Caralho. Eu não lembro. Eu lembro que essa era a pauta. A gente tem uma proto-ideia aqui. Que vai. ele tava defendendo que o capitalismo que tornava o ser humano ruim. Aí eu não lembro os argumentos que ele usou pra isso. Ah, Eu lembro só que eu não concordei. Porque, você não assim, concordou? eu não concordei. Porque aí eu acho que tem vários pontos. Primeiro, se ele tava falando especificamente do capitalismo como conceito de sistema econômico. Porque o capitalismo, ele não existiu sempre. Ele não é qualquer sistema econômico. Ele tem uma data. Tipo, sabe, a gente vai do feudalismo, né, do sistema de escambos, passa pelo mercantilismo, e aí o capitalismo. É como dizer que a gente está vivendo uma era moderna. Não estamos. Estamos vivendo um período contemporâneo. Tá, Conceitualmente é diferente, período contemporâneo e período moderno. tá bom, tá bom. E o capitalismo, ele tem uma data de começo, assim. Não é um sistema que sempre existiu. Então, se ele está falando disso, eu não concordo. Porque o capitalismo, ele tem um período, ele é moderno, inclusive, é um conceito moderno, do período moderno da história, e contemporâneo. E antes dele já vivia desigualdade social, exploração, guerras, chacinas e morte. Talvez o capitalismo tenha expandido isso. Daí não sei se ele estava falando do conceito mais de luta de classes do Marx, que aí extrapola o capitalismo e vai até para a história. Ou Não, se ele estava se for- falando do conceito de propriedade privada como sinônimo de capitalismo. Cara, como esse suposto vídeo está rondando Uhum. essa conversa, se for o vídeo que eu tô pensando, que era o Ian Neves no podcast Ben-Hur, Não faço com o ideia. Bento Ribeiro e o outro cara que eu não sei o nome, que o Bento Ribeiro tava falando que ele não acredita na coletividade proposta pelo comunismo, Uhum. porque ele fala que o ser humano tem como natureza ser mesquinho, ser ruim, ser Uhum. individualista, assim, sabe? E daí o Ian Neves ele dá um exemplo de que se você olhar uma comunidade por um recorte, você vai ver por Era aquele esse mesmo. recorte. Daí e não Daí não falava da mina de carvão. isso. Então. É que não é meramente econômico que ele tá falando. Ele tá falando assim, tipo, a gente vive em um sistema em que a gente precisa ser individualista para a gente isso ter mesmo. algum sucesso, a gente tem que pensar na gente, a gente não tem um senso coletivista, sabe? Daí ele dá um exemplo assim. Então ele tá falando que essa impressão de que o ser humano é individualista e mesquinho, ela é um recorte que a gente tem por viver num sistema capitalista. Ou talvez em qualquer sistema econômico, não sei se ele tá querendo dizer isso. Eu acho que ele tá focando no capitalismo porque é o que a gente vive, tá falando assim, qualquer sabe? sistema. Então tá falando que o homem é meio que o produto desse meio, né? Daí ele dá o exemplo de uma fábrica de carvão, que ele falou assim, se um antropólogo só conhece uma fábrica de carvão, e ele vê as pessoas tossindo, ele vai achar que é da condição humana natural tossir. Por quê? Porque ele vê só o recorte da fábrica de carvão, e ali todo mundo tosse o tempo todo. Então ele vai achar que é da condição humana tossir. Só que eu acho que daí entra... Então beleza, eu não tá falando só do capitalismo, mas do sistema como um todo. Legal, acho que daí já faz mais sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que daí vem talvez de uma criação cristã minha. De achar que daí o evilness, a maldade... Maldade era mais fácil É que de não é só falar. maldade, é uma corrupção humana. Tá. Vem Eu do entendi. Éden, de uma Não, e eu questão. pensei exatamente isso quando Não. eu vi o vídeo. Eu não sei se eu acredito, tipo assim, se a gente voltar lá na pré-história, por exemplo, o ser humano é bom, porque não tinha um modelo de sociedade estabelecido. Eu não sei. Mas isso não é um problema para mim, porque ao mesmo tempo, falando daí biblicamente, a gente tem traços do nosso Criador.
tá ligado? E daí eu acho que, tipo assim, acho que não tem como a gente vai 100%. Acabou o capitalismo, a gente vive no comunismo ideal, tá? Sabe? Não vai ter ainda crimes, não vai ter pessoas que fazem maldade. Eu acho que talvez o senso coletivista é muito maior, sabe? Esse negócio da comunidade, sabe? Como a gente tem, às vezes, em pequenos redutos sociais no mundo, tipo tribos, sociedades indígenas, sabe? Que a gente vê que tem sensos coletivos de comunidade. Viu a famosa história do Ubuntu? Tá ligado? Ubuntu, tio. Ubuntu, tio. Coisas assim, sabe? Não quer dizer que nas sociedades não tenha violência uma com a outra, mas, nesses redutos, tem uma coletividade, tem uma harmonia muito grande daí eu com entendo, eles, sabe? Daí eu entendo que faz todo sentido. O capitalismo realmente corrói nossa Por exemplo, nossa e a gente vê coletividade. traços talvez dessa bondade intrínseca. A gente viu na pandemia várias dessas atitudes coletivas de cuidado social, sabe? A gente vê em várias situações. Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que muita gente ajudou, a gente viu uma mobilização fodida pra ajudar, teve filha da puta dando golpe, tá ligado? Mas assim, a gente sempre pega. É que hoje o todo da sociedade, o que é? Uma sociedade mesquinha. É uma sociedade individualista. Mas, pô, tem gente foda, tem gente que faz o bem pra caralho, sabe? Então eu acho que é tipo, talvez. É que eu acho que da mesma forma que eu sou meio cyberpunkizado, eu sou meio desesperançoso em relação a uma sociedade pós-capitalismo. Daí Eu já não sei se eu acredito muito, daí eu tô só tipo assim, infelizmente tomamos no cu mesmo. Mas daí aí você tem que fazer alguma coisa. Terapia. Tem que fazer uma terapia. Daí volta nos primórdios do canal, dos primeiros vídeos. Desse canal? Desse canal. Tem um que a gente fala sobre o fim do mundo. É verdade. Daí tem que encontrar alegria no fim do mundo, assim. Eu acho que É verdade, eu nem lembro o que eu falei. Eu acho que eu ia ser. Eu não lembro o que eu falei naquele vídeo. a gente falou sobre encontrar os momentos É verdade. de prazer e de Matando fugir. um veado quando acabar a comida do mundo. Um veado animal. Meu Deus. Como assim matar o viado? É que vai ser. É que não é o fim do Hunters. mundo tão literal, né? Não. Vai ser tipo pós-apocalipse, assim, sabe? Não, não é esse fim do mundo. É o fim do Ah. mundo mais triste mesmo, mais realista mesmo. Que é o degringolar da sociedade aos poucos. Encontrei um hambúrguer mofado do McDonald's. Que delícia. Não, Vai ser assim. não é esse fim do mundo épico e divertido do videogame. E você, quais outras coisas você não compra? Que a gente falou de ecologia. Olha que Poligamia. foda. Poligamia, cancelamento da J.K. Rowling e comunismo. Thiago, eu não. Eu acredito. Não. Talvez. E você, diga aí nos comentários. Tem um que é ótimo. Que esse eu não compro de jeito nenhum. Vou falar. Eu vou comprar, então. Não, você não vai comprar. Somos uma família nesta empresa. Aí vai tomar no cu, né? E a galera compra. Mas na empresa Agora tá Papo comprando. Torto Industries, nós somos uma grande família. E você faz parte dela. Mas Menos- não se comunica com Menos a gente. Milena, que é da família, mas ela não é paga. Ninguém é pago, é pra falar a pago. verdade. Então deixa o like, por favor. Sim, Que comente, é o se nosso inscreva pagamento. e compartilhe com marcas que você conhece. Tchau.